Se você tivesse o privilégio de encontrar com Deus hoje e Ele te perguntasse o que você quer que eu te dê, qual seria a sua resposta? Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tempo com Deus. Que nós possamos, através da palavra hoje, receber direção dos céus, amém? Através do entendimento e discernimento que Deus vai nos entregar. Hoje nossa reflexão e estudo, aprendizado, está em 2 Crônicas, capítulo 1, onde Deus fala da sabedoria que Salomão recebeu. Salomão é um rei sucessor de Davi, filho de Davi. Ele foi escolhido por Deus para que pudesse construir o templo. Davi preparou o caminho e o momento chegou. Ele foi colocado no lugar que Deus gostaria que ele estivesse. E nesse momento Davi se prostra ao Senhor, né? Ele não faz com o próprio entendimento, ele não faz o que ele acha, mas o que o coração dele pede. E ele com muito zelo e temor a Deus, que é o que nós deveríamos fazer sempre que Deus nos coloque em algum lugar. Ele busca ao Senhor. Ele vai até o antigo lugar onde adoravam o Senhor, na tenda sagrada, na cidade de Gibeão. E lá ele se prostra ao Senhor e faz uma oração, que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo do 7 ao 9. E aí a gente vai entender um pouquinho mais dele agora, amém? Capítulo 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que quer que eu lhe dê? E ele respondeu: tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora o Senhor Deus cumpre a promessa que fizeste ao meu pai. Ou seja, ele está reconhecendo tudo que Deus colocou através da vida do pai dele, na vida dele, como uma promessa que foi cumprida, e naquele lugar ele estava para cumprir a promessa que Deus tinha para ele, amém? E aqui em seguida ele diz: já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governá-la. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Olha quanta sabedoria aqui de Salomão, né? Ele está como o poderoso, ele governa agora um povo gigante, um povo que estava perdido no meio do caminho, que não sabia muito o que fazer. Ele sabia que muitos desafios aconteceriam, que muitos problemas ele teria que resolver, mas ele não se amedrontou, porque ele sabia que se ele estava naquele lugar, é porque Deus tinha um propósito para ele, Deus queria que ele estivesse ali. E quando a gente entende que, independente da circunstância que a gente vive, Deus tem um propósito para que nós estejamos ali, a vida fica mais leve. O fardo de Deus, ele é leve, a palavra nos ensina isso. Nós precisamos entender que as situações vêm para que nós possamos ser aperfeiçoados na vontade de Deus. Todos nós temos um propósito a ser cumprido aqui nessa passagem, que nós chamamos hoje de vida, para que nós possamos chegar na eternidade com tranquilidade, com conhecimento, sendo maduros diante da fé, tendo um entendimento do que Deus pediu para que nós fizéssemos aqui. Que nós possamos, assim como Salomão, ter temor a Deus, buscar o Senhor no dia que Ele nos colocar no lugar mais alto ou mais baixo, porque Ele quer algo de nós através daquele momento, daquela situação, amém? E aqui então a gente repara o que ele pede. Ele poderia ter pedido poder, honra, respeito, riqueza, prosperidade, mas não. Ele pede duas coisas: conhecimento e sabedoria. O conhecimento para que ele fosse informado, para que ele tivesse a sabedoria e entendimento seria simplesmente para que ele fosse fortalecido a cumprir o papel onde ele estava. Quando a gente pede conhecimento, a gente pede para entender a situação. E quando a gente pede sabedoria, a gente pede para aprender a lidar com ela. São coisas diferentes que muitas vezes nós vemos e acreditamos que é a mesma coisa, mas não são. Aqui
que ele tem um coração humilde. Quantas vezes nós temos situações que nós podemos ser humildes, porque Deus conhece nosso coração. A Bíblia relata que nosso coração ele é enganoso, mas que Deus conhece tudo que passa através dele. Até mesmo os nossos pensamentos Deus já sabe. Então nós precisamos ser cautelosos diante disso, porque nós podemos enganar pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Então nós precisamos nos colocar sempre à disposição do Senhor e não querer receber algo sempre porque estamos em determinado lugar, mas nós podemos pensar, como eu posso te servir melhor, Senhor? Se o Senhor me colocou aqui, o Senhor tem um propósito, que o Senhor possa cumprir ele através de mim, então me dá sabedoria e conhecimento. E hoje essa palavra ela veio no meu coração no sentido de nos questionar o que nós temos pedido a Deus. Nós temos pedido coisas para que situações se resolvam, mas o que nós temos feito para que isso aconteça? Quando a gente pede sabedoria, quando a gente pede conhecimento, assim como Salomão fez, a gente é transformado de dentro para fora e a gente consegue alcançar lugares altos. A Bíblia em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Será que nós temos buscado primeiro as coisas de Deus? Será que todas as vezes que temos que tomar uma decisão, nos colocar diante de uma situação difícil, ou até mesmo das muito felizes, nós temos buscado ao Senhor? Ou com gratidão, ou com humildade, ou com temor, mas nós temos perguntado para aquele que nos criou qual o propósito, por que estamos aqui, o que o Senhor espera de mim? Acho que muitas vezes nós passamos pelas situações e não levamos nada dela. E assim como eu também faço muitas vezes, Deus hoje nos chama para repensar sobre isso. Que nós possamos orar ao Senhor, pedindo sabedoria, pedindo um coração humilde, pedindo que Deus nos transforme de dentro para fora e que nós tenhamos o discernimento para entender por que somos colocados em cada situação que somos colocados. Amém? Que então nós possamos entender que Deus espera algo de nós. Aí no versículo 12, em resposta ao questionamento de Salomão a Deus, ele responde assim: eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Aqui então a gente vê que Deus se alegrou da oração de Salomão. Ele pensa, olha, você poderia ter pedido tantas coisas, mas não, você foi humilde, você teve um coração sensível, ensinado, alinhado à vontade de Deus. Então eu vou te dar muito mais do que você me pediu. E assim é conosco. Quando nós nos colocamos a serviço de Deus, nós também vamos receber muito mais do que nós esperamos ou imaginamos. Amém? Se você puder agora, feche seus olhos para que nós possamos orar junto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa palavra que nos ensina, Pai, a ter um coração mais humilde diante do Senhor, um coração cheio de temor e alegria, que nós possamos aproveitar e entender as situações que o Senhor tem colocado na nossa caminhada. Pai, nos dá um coração sábio, que nós possamos pedir sabedoria, conhecimento, assim como Salomão, que nós possamos receber do Senhor toda a direção que necessitamos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. E se você gostou dessa palavra, se ela te abençoou, eu peço para que você compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Essa é uma maneira com que outras pessoas possam receber a palavra e receber direção dos céus, assim como nós nessa manhã. Amém? Te vejo até lá no próximo vídeo. Até!